Tava com saudade do Explica? Ele voltou! Agora, segunda temporada, diretamente dos estúdios da minha casa. Um clima de quarentena. Primeiro assunto, cloroquina. Nos últimos 2 meses, todo mundo já ouviu falar, você com certeza já sabe o que é. Sabe ou acha? Afinal de contas, cloroquina serve pra quê? Ajuda a curar a Covid-19? O que já foi provado cientificamente? Alguma coisa já foi provada? Fica ligado, eu sou a Gabriela Lisboa, esse é o My News Explica, segunda temporada. Agora falando de saúde. Aproveita, se inscreve no canal enquanto roda a vinheta. Tchá, 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 vinheta. Antes de qualquer coisa, vamos entender o que é a cloroquina. Descoberta em 1934, a cloroquina faz parte da lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde. É usada no tratamento de doenças como lúpus, artrite reumatoide e malária. Quando apareceu o novo coronavírus, a cloroquina surgiu como uma esperança de tratamento. Dr. Otávio, vamos começar explicando para as pessoas o que é a cloroquina, para que ela serve? A cloroquina, ou a hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina, talvez com menor toxicidade, são medicações que a gente conhece há algum tempo. Recentemente, existe a sugestão de que é possível, apesar de ainda nós termos algumas dúvidas sobre isso, que ela tem uma ação também antiviral, quer dizer, de inibir, isso em testes in vitro que a gente faz, são testes laboratoriais, não em pessoas, inibir, vamos dizer, a replicação do vírus, inibir que o vírus se propague. Então, pode ser que elas tenham um efeito contra o coronavírus causador da SARS-CoV-19. Existe uma necessidade da gente fazer os estudos clínicos, a pesquisa clínica em seres humanos, com desenho apropriado, para a gente ver se a resposta, muitas vezes, que se vê na pesquisa básica de bancada, se traduz também, vamos dizer, por um efeito em desfechos clinicamente relevantes. E aí, claro, laboratórios, hospitais, universidades, institutos de pesquisa do mundo inteiro começaram estudos em busca de resultados clinicamente relevantes. O mundo todo em busca do mesmo objetivo: a cura para a Covid-19. E se for a cloroquina, mais fácil ainda, o remédio já existe. É só aumentar a produção. Parênteses. Eu adoro um parênteses. Você sabe o que significa Covid-19? Covid é coronavírus. D é de disease, doença, em inglês. E 19 é o ano que ela apareceu. Bom, pronto. Fecha parênteses. Bom, voltando às pesquisas. O Brasil também entrou de cabeça nos estudos do coronavírus. Até a primeira semana de maio, a CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, já tinha autorizado 243 protocolos científicos relacionados ao coronavírus. Desses, 15 avaliam o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento da Covid. Calma. Eles ainda estão em andamento, resultados só preliminares. O Dr. Otávio é epidemiologista do Hospital Albert Einstein e diretor da Academic Research Organization. Além disso, faz parte do Comitê Executivo da Coalizão Covid-19 Brasil. Sabe o que isso significa? Que ele acompanha ou participa de estudos sobre cloroquina no Brasil. São estudos que envolvem pacientes em diferentes estágios da doença. A gente tem que lembrar que isso é muito novo. A Covid-19 é uma doença que a gente não tem nem 5 meses que a gente conhece. Então, 5 meses para conhecer a biologia da doença e os seus mecanismos e conhecer todas as ações farmacológicas das medicações é nada. O conhecimento é o maior inimigo da doença. Então, a gente acha que é gerando conhecimento pelas pesquisas sérias que a gente vai conseguir ter respostas para as pessoas. Olha, vamos deixar uma coisa bem clara. Não é porque os estudos estão sendo feitos e aquele seu tio lhe mandou um link no WhatsApp que você vai sair por aí dizendo que a cloroquina é a salvação. Combinado? Combinado! Alguns estudos feitos no exterior já começam a apresentar resultados. Eu separei 3. O primeiro vem da França e diz que cloroquina funciona. Foi feito pela equipe do microbiologista Didier Raoult, defensor fervoroso da cloroquina. Ele fez 2 estudos. O primeiro foi muito criticado pela comunidade acadêmica mundial. Isso porque concluiu que a cloroquina é um tratamento eficaz para a Covid com 26 pacientes.
o que os cientistas consideraram um número muito pequeno para embasar a afirmação. Detalhe: 6 não foram até o fim da pesquisa, então na verdade são 20. Na época que esse estudo foi publicado, o próprio Didier admitiu que ele tinha limitações. Aí o microbiologista resolveu fazer outro estudo com 1.061 pacientes. Todos foram tratados com hidroxicloroquina. Segundo o pesquisador, 5 pacientes morreram. Dos outros, 9 em cada 10 tiveram a carga viral reduzida. Esse segundo estudo foi até elogiado pela quantidade de pacientes, mas teve outro problema. Cientistas do mundo todo dizem que sem um grupo que não tomou a cloroquina no mesmo período, nas mesmas condições, não dá para afirmar que o remédio é realmente eficaz. É ciência, né, gente? Tem que seguir um método. Bom, eu separei outros 2 estudos que estão na mesma linha da maioria dos estudos publicados até agora. Os 2 estudos foram feitos em Nova York e são mais abrangentes. Esse aqui foi feito com 1.438 pacientes de 25 hospitais. Esses pacientes foram divididos entre os que receberam cloroquina, os que receberam cloroquina com azitromicina, os que receberam apenas azitromicina e os que não receberam esses medicamentos. O outro estudo foi feito com 1.376 pessoas. Os pesquisadores compararam o desenvolvimento dos pacientes que receberam hidroxicloroquina e os que não receberam. O que as duas pesquisas têm em comum? Chegaram à conclusão de que a cloroquina não ajuda a reduzir ou não interfere no número de mortes causadas pelo coronavírus. Ou seja, o número de pacientes que morrem por conta do coronavírus é o mesmo com ou sem cloroquina. E teve ainda um outro estudo desenvolvido aqui no Brasil, em Manaus, mas por segurança teve que ser cancelado antes de chegar ao fim. Os pesquisadores analisavam 81 pacientes divididos em 2 grupos. Um tomava uma dose mais baixa de cloroquina e o outro uma dose mais alta. O problema é que os pacientes que recebiam a dose alta começaram a sofrer arritmia cardíaca. No 6º dia, 11 já tinham morrido. Conclusão do estudo: a cloroquina em altas doses é extremamente tóxica. Mas Gabi, eu vi que lá em Teresina o médico esvaziou a UTI usando cloroquina. Então, deixa eu te contar uma coisa. Isso aconteceu no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano, a 250 quilômetros de Teresina, no Piauí. O médico responsável é o Justino Moreira. Olha, ele mesmo desmentiu essa história de que a vida de todos os pacientes foi salva pela cloroquina. Ele disse que foi mal interpretado. Que secou as UTIs de fato, que é um hospital, então recebe os pacientes com sintomas moderados a graves, foi o tratamento da fase 2, que é a fase que geralmente as pessoas procuram um hospital. E essa fase, o que tem nessa fase é geralmente o cansaço, né? O comprometimento pulmonar. E isso aí a gente tem atacado com corticoterapia e o uso de anticoagulantes. Agora, a cloroquina ela entra na fase inicial e os resultados são menos, digamos assim, a gente não consegue ver tão rapidamente. Eu não gostaria de defender ela nesse momento. Ninguém conseguiu provar ainda o efeito benéfico. A gente usa por quê? Porque ela tem um efeito antiviral e um efeito de atrapalhar a vida do vírus. Bom, se a cloroquina resolve ou se não resolve, só o tempo e a ciência vão dizer. Mas é sempre bom lembrar os efeitos colaterais da cloroquina que as pesquisas já descobriram, então presta atenção. Existem alguns efeitos cardíacos, né, no coração, sozinha ou utilizada junto com outras drogas, como a azitromicina, e algumas dessas arritmias cardíacas podem ser graves. Se isso é verdade pelo um uso mais curto, ainda é necessário ser demonstrado. A gente não pode sair usando de forma indiscriminada, não automedicação, mas a cloroquina e hidroxicloroquina pode causar algumas alterações na função do fígado, então é importante cuidar disso, ver se a pessoa não tem nenhum problema que possa usar. O uso prolongado dela a gente sabe que pode causar alguns problemas na visão, então a gente tem que acompanhar isso. Eu adoraria dizer que a cloroquina é a salvação, a cura definitiva. Pois é. Os estudos mais recentes apontam que não é. O remédio está em testes, é experimental, só é para tomar lá no hospital com indicação médica. Combinado? Não é para sair por aí tomando cloroquina a hora que quer, a dose que quer, tá bom? Quando sair um remédio eficaz, o My News Explica vai te contar. Te garanto. Mas e aí? Gostou? Entendeu tudo direitinho?
Então dá um like, se inscreve no canal, aproveita e deixa uma sugestão pra gente. Qual é a sua dúvida de saúde? Sobre o que você quer saber? Até semana que vem! Every sovereign nation, particularly those with effective regulatory authorities, is in a position to advise its own citizens regarding the use of any drug. I would point out, however, that at this stage, hydroxychloroquine, norchloroquine have been as yet found to be effective